Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Tu és minha vida, Jesus. E a tua vontade, doce Espírito, se ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o
diz a palavra de Deus, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Amados, eu queria que nós pudéssemos ler juntos, tomando posse, cada família, os pais, em bênção aos filhos, nessa promessa gloriosa de Deus. Leiamos junto o versículo 9. Você vai ler um espírito de adoração, crendo que essa promessa faz parte de um plano bendito de Deus para a sua vida e para a sua descendência. Nos diz assim a palavra de Deus: e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus, amados, pode sentar-se. Mas a palavra de Deus, ela nos assegura que Ele se alegra tanto por aqueles que o louvam, por aqueles que o adoram, que Ele diz que abençoará até a milésima geração daqueles que o servem. Muitas vezes nós estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos. Muitas vezes, amados, nos inquietamos em saber como será o caminhar dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Como será a vida conjugal dos amados filhos do Deus Altíssimo? Que fruto produzirão? Amados, o Salmo 128, ele diz que nós veremos os filhos dos nossos filhos e a paz sobre Israel. A palavra de Deus nos assegura, amados, que se nós tomarmos uma posição da nossa vida, tomarmos uma decisão na nossa vida, os nossos descendentes serão prósperos, guardados debaixo da destra poderosa do Deus Altíssimo, sustentados pelo poder da palavra, cobertos pela graça redentora do Senhor Jesus Cristo. Os nossos filhos, se nós permanecermos firmados na presença de Deus, e quando eu falo na presença de Deus, eu queria que nós pudéssemos compreender isso. É impossível estar na presença de Deus e firmar-se na presença de Deus, ainda que pela graça e misericórdia nós tenhamos sido resgatados do charco de lodo, do lamaçal do pecado. Ainda que o Senhor tenha colocado os nossos pés sobre a rocha, é necessário, amado, que nós, pelo poder de Deus, pela constância na presença de Deus, pela alegria em meditar na palavra de Deus, possamos não apenas ter os pés sobre a rocha, que significa a salvação eterna, mas possamos ter firmados os nossos passos nesse caminhar bendito, nessa peregrinação, até o dia da grande vitória. E a palavra de Deus diz que se nós permanecermos assim, os nossos filhos serão mais prósperos do que nós. Os nossos netos mais prósperos do que os nossos filhos.
os nossos bisnetos mais do que os nossos netos e assim sucessivamente. Agora eu queria que você pudesse imaginar o seu descendente, a sua semente, sendo reconhecida no meio dos povos como semente bendita do Senhor. Amados, é impossível uma vida que tenha a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. É impossível essa vida não se destacar. É impossível não haver diferença no agir e principalmente no reagir dessa vida. Amados, é isso que Deus tem para as nossas vidas. Para dizer para mim e para você que nós somos frutos da mais preciosa semente, da bendita semente de grão de trigo, chamada Jesus Cristo. Jesus diz assim, em João, Evangelho de João 12, 24, diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produzirá muitos frutos. Felizmente, esse grão de trigo foi sepultado na terra, germinou e frutificou. E nós somos frutos dessa semente bendita. Por isso somos, e os nossos descendentes haverão de ser reconhecidos sempre como semente bendita do Deus Altíssimo. Às vezes, amados, nós temos por pouco. Às vezes, amados, os pais, eles não se preocupam com a direção que deve ser dada aos filhos. Às vezes não se preocupam. Às vezes os pais permitem que os filhos façam, às vezes, desde crianças, façam aquilo que têm vontade de fazer. Na adolescência já é mais difícil controlar, na juventude então é quase impossível controlar. É por isso que a palavra de Deus diz que se nós ensinarmos a criança no caminho que deve andar, até quando for velha, ela não se desviará desse caminho. A responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é dos pais, a responsabilidade é da igreja, a responsabilidade é dos irmãos. Quando os pais vêm sobre o altar para consagrar uma vida, nós perguntamos aos pais se eles assumem diante de Deus, sobre o altar e diante da igreja, o compromisso de ensinarem aquela criança no caminho que deve andar. E esse compromisso, amados, ele é indelegável. Porque se nós, conhecendo as promessas, sabendo das porções gloriosas que Deus tem para as nossas vidas, se nós não dermos a importância devida ao ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar, nós jamais poderemos responsabilizar Deus ou a igreja se, em não sendo ensinados no caminho que deve andar, eles se desviarem desse caminho. Por isso, amados, é tão importante, essencial, sinônimo de vida abundante, buscar a palavra de Deus, a presença de Deus, desta que é a mais poderosa semente do universo. Amados, existem circunstâncias nas nossas vidas em que Deus prova os nossos corações para saber qual a importância que nós damos para as promessas, qual a importância que nós damos, amados, para aqueles que semearam em nós a semente da vitória, aqueles que ministraram a palavra, aqueles que fizeram com que um dia nós fôssemos tirados, resgatados da multidão dos gentios e fôssemos trazidos para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo e pudéssemos ser chamados semente bendita de Abraão. Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte
que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo. Versículo 29. Leia junto comigo. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Você pode glorificar a Deus. Amados, nós não tínhamos direito. Muitas vezes nós falamos, amados, ministramos sobre Deuteronômio 28, onde Deus lista ali, amados, toda a sorte de bênçãos que nos alcançarão se formos obedientes à palavra em todas as áreas da nossa vida. Não existe uma única área que ficou a descoberto. Não existe uma única área onde o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus não proveu bênçãos para as nossas vidas se obedecermos à palavra. Evidentemente, se desobedecermos à palavra, Deuteronômio 28 também é um capítulo não apenas de bênçãos, mas também de maldições. A partir do versículo 15 diz a palavra: mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em cumprir todos os seus mandamentos, as ordenanças que hoje te ordeno, então todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. O dia que você tiver em dúvida se vale a pena obedecer à palavra de Deus, vale a pena meditar na palavra de Deus, se vale a pena conhecer a palavra de Deus, se vale a pena estar na presença de Deus, você abra a sua Bíblia, Deuteronômio 28, e leia a partir do versículo 15. E você vai ver, eu acho que você vai ler os 3 ou 4 versículos, que eu queria ler com você agora, para que você nunca mais tenha dúvida no seu coração, se vale a pena obedecer, estar permanentemente na presença de Deus, ou se nós não precisamos ter como compromisso de vida espiritual a obediência. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo o que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra, a qual passa a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Se nós lemos até o versículo 68, amados, nós vamos entender que vale a pena obedecer. Vale a pena estar na presença de Deus. Amados, que Deus não se alegra quando nós trocamos a palavra dEle, o reino dEle, a casa dEle, a vontade dEle, por qualquer manjar que o mundo possa oferecer, ainda que seja extremamente sedutor esse manjar. Amados, a palavra de Deus tem momentos, e são muitos esses momentos, em que ela é tão clara, ela é tão direta, que nós não precisamos nem ser extremamente espirituais para compreender o que Deus está falando conosco. Se nós lermos esse texto, nós não precisaremos estar, amados, assim, tomados pelo poder do Espírito Santo para entender, porque o português é claro, o hebraico é claro, a língua original da palavra de Deus, ela foi apenas traduzida. Ela é extremamente clara para que nós saibamos que Deus não se alegra na desobediência e Ele nada pode fazer quando nós desobedecemos. Às vezes nós ouvimos dizer assim, Deus castiga. Nós temos aprendido que a mão de Deus está sempre estendida para nos abençoar,
para nos salvar. E os ouvidos de Deus sempre atentos para nos ouvir. Mas os nossos pecados, as nossas transgressões, e o maior de todas as transgressões é a desobediência à palavra. Elas separam Deus de nós, porque o pecado separa. Nós não somos separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas Deus continua amando, sem poder fazer nada, até o dia em que nós retornamos e podemos estar novamente debaixo da sombra do Onipotente. Amados, nós muitas vezes não compreendemos esse mistério e insistimos em fazer aquilo que nos agrada e não aquilo que agrada a Deus. Amados, há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, de que as nossas sementes serão benditas. Quantas vezes Deus permite que sejamos colocados à prova para saber onde está o nosso coração? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32. Quando os israelitas no deserto fazem um bezerro de ouro, Deus se ira e diz assim para Moisés, versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Presta bem atenção agora. Deus deu para Abrão ainda uma promessa, dizendo que faria de Abrão uma grande nação. Deus cumpre essa promessa na vida de Abrão quando opera o milagre da fertilidade na vida de Saraí. E Deus, amados, opera um milagre tão tremendo que ele toca tanto na vida de Abrão, acrescentando a Abrão uma letra no seu nome, e ele passa a se chamar Abraão. E Abraão significa: por pai de muitas nações te constituí. O A também significa abençoado por Deus, amigo de Deus, amado de Deus. De Saraí ele tira a letra I, para que ela pudesse conquistar a fertilidade. Então ele tira dela primeiro a incredulidade, tira a infertilidade, e opera ali o milagre da concepção daquele que é o cumprimento da promessa na vida de Abrão. Então Abraão, e dali nasce Isaque. Amados, a palavra de Deus diz que ainda que Abraão tivesse 2 filhos, Deus um dia o prova e diz assim: sacrifica-me o teu filho, o teu único filho, se referindo a Isaque. Porque ele diz que em Isaque seria chamada a descendência de Abraão. Isaque se torna pai de Jacó. E de Jacó vem as 12 tribos de Israel. Mas a promessa de Deus é tão poderosa que Deus se revela e se nomina como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Só que quando prestes a cumprir a promessa de conduzir o povo do Egito para a terra prometida, o povo começa a pecar com o pecado da idolatria, desconsiderando tudo que Deus havia feito no meio do povo, começa a adorar o bezerro de ouro. Deus diz para Moisés: Moisés, eu me cansei desse povo, eu não suporto mais a obstinação deste povo em me desobedecer. Esse povo tem memória curta, se esquece muito rapidamente das dádivas, dos benefícios, dos sinais e maravilhas que fiz no Egito. Esse povo se esqueceu da promessa que eu fiz para Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, eu vou destruir todo o povo e farei de ti uma grande nação. Amados, quantos homens resistiriam a uma proposta dessa? Amados, quantas vezes Deus, para provar o nosso coração, Ele permite que nós tenhamos, amados, assim, oportunidades de tomarmos uma posição que não seria nossa,
e que não agradaria a Deus, ou que ainda não está estabelecida pelo tempo determinado por Deus. O homem da envergadura espiritual de Moisés, a quem Deus usou para ser o grande libertador do seu povo do Egito, o homem que acabava de estar na presença de Deus 40 dias e 40 noites, recebendo as tábuas da lei, tábuas do testemunho. Ainda antes que soubesse o que estava acontecendo no arraial de Israel, Deus olha para ele e fala: não suporto mais esse povo. Da tua semente, Moisés, eu farei uma grande nação. Amados, existem na nossa vida oportunidades. E todas as oportunidades que surgirem, Deus nos irá conceder a capacidade de desfrutarmos delas, desde que sejam bênçãos para as nossas vidas. Mas existe uma coisa maléfica chamada oportunismo. O oportunismo é tentar tirar vantagem de circunstâncias, sabendo que não nos seria oportuno, ou lícito, ou conveniente, ou justo, desfrutar dessas circunstâncias. Quando Deus fala conosco, quando Deus nos chama para o ministério, quando Deus nos levanta como levitas, quando Deus nos consagra como obreiros, nos unge como diáconos, presbíteros, sacerdotes. Amados, Deus espera que os nossos corações reconheçam sempre que Ele é o Senhor, Ele é soberano. E Deus não permite, ou não se alegra, amados, que a vaidade nasça em nossos corações, que a vaidade venha se tornar uma pedra de tropeço na nossa caminhada. Amados, quantas vezes nós, de forma incauta, nós passamos a desejar estar no lugar daqueles que estão no lugar onde Deus os colocou. Quantas vezes queremos tomar a posição de alguém que foi colocado por Deus no lugar de liderança espiritual. Pode ser do menor líder até o mais ungido. Mas um dia Satanás quis estar no lugar de Cristo. Um dia Satanás quis tirar de Cristo o lugar que ele fora reservado pelo Pai. Um dia Satanás quis roubar a adoração de Deus por parte de Cristo. E queria que Jesus deixasse de adorar ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai, e passasse a adorá-lo. E disse para ele, mostrando para ele todos os reinos do mundo: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mas às vezes o inimigo coloca algo ou alguém diante de nós para que nós passemos a olhar mais para esse algo, para esse alguém do que para Deus. Às vezes nos seduz de tal forma que nós reputamos por pouco a grandiosidade das maravilhas, dos sinais, dos benefícios, das bênçãos que Deus já deu para nós, das quais a maior é e sempre será a salvação. A palavra de Deus diz em Hebreus que às vezes temos por pouco o sangue de Cristo. Amados, eu estou dizendo isso para que sejamos alertados pela palavra, para que jamais usurpemos da semente bendita que Deus tem para as nossas vidas. Essa semente que foi semeada no nosso ventre de forma sobrenatural. Essa semente que é a palavra. Eu já disse, nós somos frutos desse grão de trigo, Jesus Cristo, que morreu e ao ressuscitar, como uma semente que germina, passou a frutificar. E a palavra de Deus diz assim, que ele se alegraria ao ver o fruto da sua alma. Essa colheita bendita, mas Moisés poderia ter dito assim: Senhor, então seja feita a tua vontade. Só que Moisés diz assim para Deus, versículo 13: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Senhor, a promessa não é para mim, Senhor. A promessa é para Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, eu sei que é grande honra, mas, Senhor, o Senhor já trouxe essa promessa
centenas de anos. Cumpre, Senhor, essa promessa, para que toda a descendência bendita de Abraão, Isaque e Jacó seja poderosamente abençoada. Amados, estou falando isso para você entender o seguinte: você é a semente de Jesus Cristo, e todas as vezes que você glorificar a Deus, todas as vezes que você se prostrar na presença de Deus, todas as vezes que você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, independentemente do que seja que esteja em segundo, terceiro, quarto lugares, eu quero dizer para você, Deus abençoará a sua vida, se lembrará das promessas que fez a Abraão, e você será poderosamente abençoado, tanto espiritualmente quanto materialmente. É promessa de Deus para a sua vida. É promessa, amados. Se Deus já nos deu em Cristo todas as bênçãos espirituais, é em Abraão que nós recebemos as porções benditas das bênçãos materiais. Mas nós precisamos, amados, compreender que é necessário que essa semente que foi semeada em nós, ela não pare de produzir. Essa semente é semeada. Diz a palavra, pela fé. Quando a palavra de Deus é pregada, essa semente vem e encontra guarida em nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Mas o processo que ocorre em nós é exatamente igual ao que ocorreu com Maria. O evangelista Lucas, doutor Lucas, médico amado, quando ele relata, amados, a revelação do anúncio do nascimento de Cristo, diz a palavra de Deus, Maria pergunta para o anjo Gabriel, como se dará isso, se eu não conheço o varão? E o anjo diz assim para ela, aquilo que, ainda que não ouçamos, diz para mim e para você, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o ente santo, que em ti será gerado, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Amados, essa sombra poderosa, um dia ela veio sobre as nossas vidas, e essa semente foi semeada no nosso interior. Nós nos engravidamos de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E esse ente santo, que começou a crescer dentro de nós, começou a operar, e é necessário que seja assim, começou a operar uma transformação do interior para o exterior. O crente não muda do exterior para o interior. Mudar do exterior, muitas vezes não significa que o interior seja transformado. Mas Deus não olha para a maquiagem que possamos apresentar, para o tipo de vestes que nós possamos apresentar. Deus olha para a profundidade do nosso coração. Ele fala para Samuel, Deus não vê como vê o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Mas essa transformação começa a ser operada em nossas vidas. E então nós começamos a ser reconhecidos, diz a palavra, como sementes benditas do Deus eterno. Pelo nosso falar, pelo nosso agir, pelo nosso reagir. Mas essa semente, amados, nós não podemos fazer com que ela fique apenas em nós. Nós precisamos fazer com que essa semente continue a produzir frutos. Jesus disse assim para os discípulos, e diz para nós, não fostes vós que me escolhestes, João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vades e deis fruto. E vosso fruto permaneça, a fim de que, em produzindo frutos, tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Será que nós temos, amados, dado a essa semente o valor que ela tem? Moisés disse para Deus, Senhor, é Abraão, Senhor. Eu me sinto lisonjeado, mas é Abraão. Será que nós temos dito para Deus, Pai, Senhor, é o teu filho, Senhor. É Jesus, Senhor. Sem Ele eu nada posso fazer. Sem Ele eu não consigo prosperar.
Sem a tua palavra, Senhor, eu não consigo prosperar, porque tu dizes em tua palavra, que se eu tiver prazer nela e nela meditar de dia e de noite, eu serei como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto eu fizer, tu prosperarás. Senhor, eu sei que isso é porção bendita para a minha vida, porque não são assim os ímpios, diz o salmista. Mas os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Porque Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amados, será que nós estamos caminhando para perecer? Ou será que quando nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, nós estamos caminhando na certeza de que o melhor de Deus para as nossas vidas está por vir, e que Ele é fiel e poderoso para fazer abundantemente mais do que temos pedido ou pensado? Será que o nosso testemunho de vida cristã, de relacionamento com Deus, é capaz de gerar vidas? Será que temos testemunhado? Será que somos verdadeiramente testemunhas de Cristo? Para que possamos gerar vida. Eu quero falar para os amados de sementes multiplicadoras. Você é uma semente bendita do Deus Altíssimo. Quantos creem nessa porção? Gênesis capítulo 1, versículo 11 diz assim: e Deus fez com que a erva produzisse semente. Semente que desse o seu fruto segundo a sua espécie. Como a semente produz fruto segundo a sua espécie, uma vida cristã precisa produzir outras vidas cristãs. Ovelha precisa gerar ovelhas. Jovens santificados precisam gerar jovens que se santifiquem. Casais cujos casamentos foram transformados pelo poder de Deus precisam frutificar de tal forma que o testemunho desse casal ou desses casais também possa operar transformação em outros casamentos. Tudo aquilo que nós já recebemos de Deus, dai-se-vos-á dado, diz a palavra, nós lemos hoje. Tudo isso, amados, gera uma expectativa no próprio Deus para que nós cumpramos aquilo para o que fomos chamados. Nós fomos separados, amados, e passamos a ser chamados filhos do Deus Altíssimo. O evangelista João diz assim que Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus quer usar a minha vida e a sua vida como semente multiplicadora. Deus quer ver testemunho de vida cristã. Deus quer ver testemunho de vida consagrada, vida dedicada ao reino. Nós não precisamos receber mais nada de Deus para que Ele continue sendo o nosso Deus. Ele já nos deu o seu próprio Filho. Quem já deu o próprio Filho não tem mais o que negar. Se você se tornar um filho obediente, que serve ao Pai com alegria, um filho que ama, porque você tem o DNA do amor na sua vida hoje. Tudo quanto você pedir, tudo quanto desejar o teu coração, diz a palavra que Deus concederá, desde que Ele seja sempre o seu maior deleite, a sua maior alegria. Deus não pode abençoar aquele que não se deleita nele, porque se já não se deleita nele, se for abençoado, mais distante ficará. Eu quero falar de sementes multiplicadoras. Eu vou falar, se Deus der graça, de 3 grandes milagres operados por Deus em vidas nas quais foi semeada essa semente bendita. Eu vou falar da salvação do carcereiro de Filipos da sua casa. Eu vou falar da salvação dos guardas do palácio de César. E vou falar da salvação do centurião de Cornélio e sua casa. Evidentemente, hoje não teremos tempo de falar de tudo isso. Mas eu quero hoje falar da salvação do carcereiro de Filipos, para você entender o que é uma vida cuja semente passa a ser multiplicadora. Abra sua Bíblia, em Atos capítulo 16.
Atos 16, 9 diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amados, o chamado é assim. Deus determina e nós obedecemos. Pregar o Evangelho, amados, às criaturas, para que elas deixem de ser criaturas de Deus e passem a ser filhas de Deus. É a porção mais gloriosa que Deus nos deu. Amados, é tão precioso isso que os anjos queriam fazer isso e Deus não permitiu. Amados, como ministros da palavra, como filhos do Deus Altíssimo, Deus determina que os anjos desçam do céu e venham nos guardar, acampando-se ao nosso redor para nos livrar de todo mal. Versículo 13 diz assim, 13. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens, que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Porque ela estava escarnecendo de servos de Deus que estavam a serviço do Deus Altíssimo. Dizendo em tom de escárnio: Eles são servos do Deus Altíssimo, falam a verdade. Chamando a atenção para si, para que pudesse continuar a confundindo o povo e dando lucro aos seus senhores. E diz assim a palavra, versículo 19: E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem em costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Presta atenção. Quantos aqui querem ser ministros da palavra, receber dons espirituais, serem usados como instrumento nas mãos do Deus vivo, para pregar a palavra, alcançar vidas, expulsar demônios, curar enfermos, falar em línguas celestiais, interpretar línguas celestiais? Quantos aqui querem receber porção bendita do Espírito Santo? Levante a mão e glorifique a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui querem continuar sendo, sabendo que poderão ser presos por pregar a palavra e obedecer? Quantos querem ser presos por amor a Cristo? Levante a mão os que querem ser presos por amor a Cristo. Diminuiu bastante, né, amado? Diminui bastante a voluntariedade. Sabe por quê? Porque desfrutar das benesses é maravilhoso, mas sofrer as aflições por amor a Cristo é difícil, amados. Bom, às vezes nós achamos que já estamos fazendo para Deus coisa demais. Nós achamos que estamos já assim fazendo além da nossa capacidade, da nossa força. Me lembro quando eu era jovem, e às vezes não tão jovem assim, eu joguei futebol até os 36 anos de idade. Aos 38 fui inventar de continuar jogando e machuquei o joelho. Aí entendi que era hora de parar. Mas quando eu jogava bola, mas eu tinha uma paixão tão grande pelo futebol, irmãos, que não importava o que eu tivesse feito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, quanto tivesse trabalhado. Se fosse durante a semana, trabalhava até às 7, 8 horas da noite no banco. Aí dia assim, falou: às 8h30 tem futebol, tem treino.
Eu não queria nem saber se eu tinha me cansado ou não. Sabe o que eu fazia? Ia lá em casa correndo, às vezes estava até no carro já, a mochila. Quem é boleiro sabe disso. Mochila está no carro, tudo ali preparado. Você nem vai para casa, avisa a mulher, fala, bem, ó, tô indo jogar bola. Fui. Pá. O cansaço ia embora. Não me importa, mas quanto tivesse trabalhado na semana, eu jogava bola 5, 6 vezes por semana. Domingo de manhã, 7 horas da manhã, me levantava, as coisas já preparadas no sábado à noite, pegava o carro, sabe o que eu fazia? Saía pegando todos os jogadores para ninguém faltar do jogo. Quem já fez isso aqui para juntar time? Bom, é assim que faz. Saía juntando o povo, pegando, ligar para todo mundo, tal, pá. Às vezes eu levava até toalha de banho para quem tem que tomar banho lá. Esqueci a toalha de levar, eu trouxe aqui, para ninguém faltar. Tinha que agradar o povo para não faltar. E o que era bom de bola, ficava na casa esperando. Falou, tomava café, daqui a pouco eles passam me pegar. Bom de bola é assim, bicho é nojento. Mas eu não me cansava. Não me cansava. Agora, hoje é o seguinte, não, Deus compreende, Deus sabe tudo. Deus sabe que não dá, eu já fiz demais. Eu pregar o evangelho para ser preso, pregar o evangelho para ser açoitado, eu estou fora. Amados, sabe o que é honrar a semente bendita desse bendito grão de trigo? Não importa onde Deus levá-lo, não importa por onde você passar, você precisa continuar louvando e adorando o Deus Altíssimo. Estão achando que eu estou falando porque quero? Presta atenção aqui, versículo 25 agora. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam lamentando e murmurando, contradizendo a Deus, reclamando que estavam trabalhando em vão. Já tinham trabalhado demais, tinham muitos eventos na igreja, estavam cansados, não queriam mais pregar a palavra, queriam desistir do ministério. Amém, amados? Paulo e Silas, na prisão, os pés no tronco, perto da meia-noite, diz a palavra, eles oravam e cantavam hinos ao Deus de toda a glória. Mano, será que tem crente desse jeito ainda hoje? Amados, será que nós nos sujeitamos a isso? Mas eu tinha vontade de pregar a palavra. Um dia Deus colocou diante de mim um estuprador, um homicida e um justiceiro. E disse assim, você quer pregar a palavra? Eis aí a tua igreja, prega a palavra. Nós queremos pregar, como diz um irmão carioca aqui, nós queremos pregar com o Maracanã lotado. 3 vidas, um estuprador de crianças, um justiceiro e um homicida. Eis aí a tua igreja, prega a palavra, que eu vou transformar essas 3 vidas. E um tempo depois, essas vidas eram chamadas de irmãos em Cristo, para a glória de Deus Pai. Amados, Paulo e Silas na prisão louvavam e adoravam a Deus. E diz a palavra que houve um terremoto naquele cárcere. E as cadeias deles foram soltas. Foram liberadas. O carcereiro entrou em desespero. Porque havia sido recomendado que não permitisse que Paulo e Silas e os que estavam com eles, Lucas também estava com eles, não permitisse que eles fizessem qualquer reboliço ali. Eram chamados de perturbadores. Amados, nós somos perturbadores sim, mas perturbadores do inferno, porque em nós habita o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo habita em nós, para que ao abrir dos nossos lábios, vidas sejam alcançadas, resgatadas, tiradas das trevas, do lamaçal do pecado, trazidas para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. O carcereiro ficou desesperado, tentou se matar, diz a palavra. Paulo disse para ele, espera um pouco, nós já fomos libertos, mas não saímos da prisão, estamos na prisão. É só para mostrar o que Deus opera quando uma vida se consagra e louva, glorifica a Deus independente das circunstâncias. Quando uma vida diz assim, Senhor, não importa o que aconteça, eu continuarei dizendo, ó, quão grande é o meu Deus. Não importa o que aconteça. Amados, é necessário que nós entendamos isso.
para que Deus opere em nós uma semente multiplicadora, é preciso que nós valorizemos essa semente. É necessário que nós façamos aquilo que Paulo disse assim, versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Você pode glorificar a Deus? Carcereiro de Filipos. Ele trazia Paulo e Silas e os companheiros, os crentes que estavam com ele, acorrentados. Mas quando viram a manifestação do poder de Deus, quando ouviram Paulo e Silas louvando a Deus, adorando a Deus, ainda que estivessem presos, eles falaram: eu preciso conhecer esse poder que habita neles e faz com que eles não olhem para as circunstâncias, mas mantenham os olhos firmados no alto, de onde vem o socorro para todo aquele que crê e todo aquele que espera de Deus a recompensa. Existem vidas esperando que a semente multiplicadora seja lançada dos nossos lábios e possa encontrar guarida em corações sedentos. Corações que estão precisando viver experiências ainda não vividas. Deus não vai enviar um anjo para fazer a obra no seu lugar. Você é hoje, será sempre um instrumento nas mãos do Deus Altíssimo. É por isso que nós precisamos compreender que quando produzimos frutos dessa preciosa semente, nós nos assemelhamos ao próprio Cristo. Quando a nossa vida é usada como fonte de multiplicação, de salvação, nós recebemos galardões. Talvez muitos não compreendam o que é isso, mas um dia compreenderemos que Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Quanto mais galardões tivermos, melhor localização teremos na casa do Pai. Muitos estarão próximos do palácio real. Muitos ouvirão falar do rei, mas não estarão tão próximos do palácio. Não dá para nós tentarmos estar no lugar de vidas como a de Paulo, de Silas, de Pedro, de João, de Tiago, de André, de Filipe. Não dá para tentarmos querer estar no lugar de vidas que se sacrificaram, e ainda que açoitadas, ainda que aprisionadas, ainda que humilhadas, continuaram adorando a Deus. Não dá, amados, para nos esquecermos daquele que mesmo crucificado roga ao Pai, diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas na humildade daquilo que Deus nos deu, prossigamos como multiplicadores dessa semente bendita, para que os nossos descendentes sejam reconhecidos sempre, onde quer que estejam, como semente bendita do Deus Altíssimo. Que essa porção seja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.